Querido irmão, o tema da mensagem essa manhã é o pão que a alma precisa. Nós estamos pregando uma série de mensagens do Evangelho de Cristo Jesus, relatado por João. E essa manhã nós vamos ler João capítulo 6, a partir do verso 1. Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia. João capítulo 6, a partir do verso 1, a palavra do Senhor diz: Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próximo da festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: Mandem o povo assentar-se. Havia uma grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois de todos receberem o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: Sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhe disse: Sou eu, não tenha medo. Então resolveram recebê-lo no barco, e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali, e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Aleluia! Então perguntaram: O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu:
A obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Então perguntaram: qual sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhe Jesus: digo a verdade, não foi Moisés que deu a vocês o pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dar-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crer em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Pai querido, colocamos essa palavra diante da tua presença essa manhã. Fale conosco, Espírito Santo. Te damos total liberdade. O nosso coração anela, anseia pela manifestação do Filho de Deus. O Senhor tem liberdade, Senhor, de falar conosco pela tua palavra. Traga esperança e renovo, encorajamento para continuarmos caminhando até a sua volta. Aleluia, diga glória a Deus. Podeis assentar, irmão, por um breve momento. O interessante é que esse milagre de Jesus, na multiplicação dos pães e dos peixinhos, acontece nos 3 evangelhos de Cristo Jesus. Lá em Mateus, lá em Marcos, Lucas e João. Isso deixa muito claro a importância que tem esse milagre. Porque esse milagre de Jesus, ele foi testemunhado por mais de 5.000 pessoas. A Bíblia Sagrada vai dizer que eram 5.000 homens, mas aqui não está contando as mulheres e nem as crianças. Então, era muita gente testemunhando algo que tinha acontecido. Quando Jesus não é apenas o que precisamos, e ele se torna aquilo que realmente, de fato, é necessário para a nossa vida, o cenário é completamente transformado. E João, na multiplicação dos pães e dos peixes, ele começa a deixar uns sinais muito claros que Jesus era, de fato, o Filho de Deus. Aquela multidão percebeu os milagres que Jesus realizava. A multidão que seguia ouviram os ensinamentos de Jesus e eles começaram a ser atraídos por aquilo que Jesus fazia. O interessante é que Jesus conhecia o coração daquela multidão. Aquela multidão faminta e desesperada estava apenas em busca de um pastor. Aquele povo precisava de um pastor e Jesus se apresenta como esse pastor, não entregando um pão que logo que eles se alimentassem, eles teriam fome novamente. Mas Jesus vem trazer o pão do céu. Ele vem trazer um pão que, se eles se alimentassem desse pão, nunca mais eles teriam fome. Havia ali pessoas que estavam procurando Jesus por muitos interesses e razões distintas e diferentes. É assim mesmo que a multidão se apresenta diante do Senhor. Alguns só estavam seguindo Jesus porque queriam matar a fome.
Alguns seguiam Jesus porque queriam os milagres. Alguns queriam seguir Jesus porque tinham necessidades pessoais e queriam que Jesus realizasse aquelas necessidades. Ainda não havia chegado a hora do Senhor Jesus e aquele povo já queria, de uma forma forçada, levantar Jesus como rei. E eles nem sabiam que Jesus era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, meus irmãos, o capítulo 6, ele começa com o pão nas mãos de Jesus. E ele termina com Jesus dizendo: eu sou o pão da vida. As pessoas muitas vezes se aproximam de Jesus apenas querendo um milagre. Mas Jesus vem aqui, essa manhã, oferecer a vida eterna, porque ele é o verdadeiro pão da vida. Perceba que a progressão, a multidão queria pão, e Jesus queria revelar para a multidão: ei, olha para cá, eu sou o pão da vida. A multidão queria apenas um alimento para o corpo, que durante algumas horas eles já iam ter fome de novo. E Jesus, ele queria um alimento, apresentar um alimento que ia satisfazer a alma daquele povo. Jesus está aqui essa manhã. E ele quer satisfazer, querido, a sua alma. Aquele povo queria um rei de uma forma forçada. E Jesus vem revelar para aquele povo: eu sou o Rei dos Reis e me apresento a vocês para salvar você, pecador. Jesus está aqui essa manhã e ele quer salvar você, pecador. É uma grande mensagem o que João apresenta aqui no capítulo 6. Jesus não vem apenas, irmão, para maquiar a nossa vida. Ele não vem apenas para trazer uma maquiagem, um verniz para a nossa caminhada. Jesus não vem para massagear o ego humano, não. Jesus, ele veio para nos dar a vida. Ele veio para sacrificar a própria vida. Ele morre para que você tenha uma vida abundante. Quantos aqui essa manhã desejam uma vida abundante? Muitas pessoas têm pão na mesa, sim ou não? Mas o coração está vazio. Muitas pessoas têm dinheiro no bolso, sim ou não? Mas a fome na alma nada consegue saciar. Podemos ter uma casa cheia. Muitas pessoas têm a casa cheia, mas o coração é solitário. O coração, ele é vazio. Muitas pessoas têm uma religião. Religião não se discute. Cada um tem a sua. Mas a religião não pode saciar a fome do homem. Nós estamos pregando domingo após domingo. Somente Cristo pode saciar a fome do homem. Você está aqui essa manhã porque você quer alguma coisa de Jesus? Ou você está aqui essa manhã porque você deseja Jesus? Qual é a motivação do seu coração essa manhã? Jesus é suficiente quando os recursos humanos são insuficientes. Você vai perceber que João, do capítulo 6, irmão, do versículo 5 até o versículo 9, ele faz uma pergunta intrigante para Filipe. Porque Filipe era da região. A pessoa mais provável que conhecia onde teria uma padaria ali perto era Filipe. E ele faz essa pergunta para Filipe: Filipe, onde compraremos pão para alimentar todo esse povo? Será que Jesus fez essa pergunta porque ele estava perdido, ele não sabia o que fazer? A pergunta que Jesus faz era para mostrar que o homem não tem a solução para o problema, mas Jesus tem. Aqui ele está revelando a insuficiência humana. Aqui Jesus está fazendo com que os seus discípulos comecem a fazer contas para tentar arrumar dinheiro para alimentar aquela multidão. E ele vai dizer o seguinte: 200 denários não seria suficiente para alimentar todo esse povo. Só que André vê um rapaz, André vê um menino, e o que tinha na mão daquele menino? 5 pães e 2 peixinhos.
Aquilo parecia ser, irmão, humanamente falando, algo impossível de acontecer, porque aquilo estava na mão do homem, estava na mão do menino. Mas quando os pães e os peixinhos chegam na mão de Cristo, ele levanta e dá graça, uma grande multiplicação, um grande milagre acontece. Você pode dizer um glória a Deus? Deus frequentemente nos coloca diante de impossibilidades, sim ou não? Para que você aprenda a depender dele. O que é pouco nas suas mãos, experimente colocar nas mãos de Cristo. Talvez você está aqui essa manhã e você já está pensando assim: eu não tenho recurso suficiente. Talvez você está aqui pensando: como que eu vou resolver essa situação difícil? Uma família em crise, um casamento em crise, um diagnóstico horrível, um distanciamento familiar, um filho que não se aproxime, você não sabe mais o que fazer para trazer esse menino para perto, você não sabe como vai vencer, você não sabe como vai caminhar, mas João nos ensina: não comece olhando para o problema, comece a olhar para Cristo. Para Cristo. Os seus olhos essa manhã não devem estar no tamanho do problema, porque o nosso Deus é grande, irmão. Ele é muito maior do que o que você está enfrentando. Você deve, com fé, colocar esse problema nas mãos do Senhor Jesus, porque aquilo que parece ser desesperador e pouco nas suas mãos pode ser um grande milagre nas mãos do nosso Senhor Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: não despreze aquilo que parece ser pouco. Fala para ele assim: entregue a Cristo, meu irmão. Entregue a Cristo. A nossa esperança não está num pão. A nossa esperança está naquele que multiplica o pão. Uma coisa era aquele pão na mão daquele garoto. Uma outra coisa é o pão estar nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, irmão, o que nós encontramos aqui em João capítulo 6? Uma verdade cristocêntrica, um poder sobrenatural. Jesus não nos dá apenas o pão. Ele é o pão. Ele é o pão. Ele é o seu pão de cada dia. Quantos creem nessa verdade? Você crê que não vai faltar nada porque você já tem Jesus? Diga com autoridade: não vai faltar nada na minha vida, porque eu já tenho Jesus. Aleluia! Jesus não veio apenas satisfazer as nossas necessidades temporais, mas salvar a nossa alma. João capítulo 6, do versículo 26 ao versículo 27, depois da multiplicação dos pães, aquela multidão procura Jesus novamente. E Jesus diz assim: vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartais. Aquela multidão só estava procurando Jesus para ficar novamente de barriguinha cheia. Tem muita gente, querido irmão, essa palavra é confrontadora, viu? Tem muita gente que só está atrás de Jesus porque quer milagre. Tem muita gente que só quer Jesus porque quer ficar, de barriguinha cheia. Quando você tem essa atitude, você está procurando Jesus com uma motivação errada. Ele realiza milagres, sim ou não? Ele é poderoso, sim ou não? Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não há dúvida no teu coração, mas você deve procurar a Jesus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. O seu maior prazer, querido, é desfrutar todos os dias do pão da vida que é Cristo Jesus. Eles queriam o milagre, mas não queriam o Cristo do milagre.
Venha buscar Jesus todos os dias, querido irmão, não pensando em milagre, não pensando em porta. Busque pelo que Ele é, em nome de Jesus. Jesus vai dizer: trabalhei não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Busque pela comida que vai satisfazer você na vida eterna. Jesus está colocando diante deles uma prioridade. Quem é a nossa prioridade, irmão? O milagre ou Jesus? Vou perguntar mais uma vez: qual é a prioridade da sua vida? O milagre ou Jesus? Jesus. Tudo aquilo que o mundo oferece, presta atenção nisso, é temporário. O dinheiro passa, sim ou não? A beleza passa, ó. Ó os pés de galinha aí, ó. As ruguinhas. A saúde passa. O sucesso passa. Passa ou não passa? Os bens passam. A juventude passa. Eu já tive meus 17, 18 anos. E o tempo passou. Aleluia. Até o pão que comemos hoje de manhã. Quem comeu um pãozinho hoje de manhã? Até esse pãozinho que você comeu hoje de manhã, você já está com fome de novo, sim ou não? Já passou. Mas existe um pão que é para a eternidade. E o nome dele é Jesus. A satisfação do homem, presta atenção, não está em coisas passageiras desse mundo. A satisfação plena do homem está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o único capaz de saciar a sua fome. Tem muitas pessoas, irmão, que têm bens caríssimos, casas caríssimas, carros caríssimos, viagens caríssimas, buscando uma satisfação, buscando uma alegria, mas só existe alegria, satisfação em Cristo Jesus. A declaração de Jesus é muito forte, a declaração de Jesus é muito profunda. Quando ele diz no verso 35, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida, querido. O único capaz de trazer satisfação para a tua alma é o pão da vida, é Jesus. Ele não apenas oferece algo, um pão para você. Ele quer oferecer a salvação para você. Ele quer oferecer a vida eterna para você. Ele não apenas é o caminho, ele é o único caminho. Ele é a única verdade. Só há vida plena, alegria e satisfação em Cristo Jesus. Tudo que Jesus estava realizando ali em João apontava para o Pai. Tudo que ele realizava apontava para Deus. Porque Jesus é Deus encarnado. E ele veio para ter um encontro com os pecadores, perdoar você dos seus pecados, para que agora você tenha uma vida e uma vida abundante. Pastor, isso aqui é o coração do Evangelho. É o coração do Evangelho, irmão. A maior necessidade do homem não é a falta de dinheiro. Talvez você acorda todo dia pensando nisso. E a maior necessidade é a falta de dinheiro. Não é. A maior necessidade do homem é Cristo. A maior necessidade do homem é Cristo. Ah, pastor, eu seria feliz se eu tivesse sucesso, pastor. Eu queria ter sucesso. Não. Só há sucesso em Cristo Jesus. Ah, pastor, se eu tivesse uma oportunidade em tal lugar, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Não, a oportunidade é Cristo Jesus. O maior problema do homem, irmão, é o pecado. A maior angústia do homem é o pecado. E quando você recebe de Jesus Cristo, a sua vida é transformada. Quantos aqui tiveram a sua vida transformada? Por meio de Cristo Jesus, nós fomos reconciliados com Deus. Agora, Deus não está mais irado com você. Agora houve uma reconciliação. Jesus, ele veio ali não simplesmente para alimentar uma multidão. Jesus, ele aparece como bom pastor para trazer a reconciliação entre o homem e Deus. Quantos aqui podem dar glória a Deus essa manhã?
Tudo aquilo que Jesus estava realizando, irmão, estava apontando para o que viria, a cruz. Ele seria sacrificado e moído naquela cruz. O pão físico ali estava apontando para um pão que viria a ser sacrificado na cruz do Calvário, que traria uma morte para que eu e você tivesse vida. E não é pouca vida não, é uma vida abundante. O milagre do Calvário é para que você agora não sofra, não mereça, mas que tenha a vida eterna. Cristo vai te sustentar todos os dias. Ele vai te sustentar aqui e Ele vai te sustentar na eternidade, em nome de Jesus. Quem vem a Cristo jamais será lançado fora. Quantos aqui essa manhã vieram a Cristo? Em João capítulo 6, no versículo 37, Jesus declara: todo aquele que o Pai lhe dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Aqui nós encontramos uma verdade profunda, importante para a nossa caminhada. Aqui nós encontramos a graça soberana do nosso Senhor Jesus. Porque a salvação começa em Deus. O Pai deu, o pecador vem e Cristo o recebe. Diga comigo assim: o Pai deu, o pecador vem e Cristo o recebe. Pastor, o que é isso? Isso é a graça de Deus. Você não é salvo porque você é inteligente. Você não é salvo porque você merecia. Você não é salvo porque você é legal, porque você é bonzinho. Você é salvo porque Cristo entregou a própria vida para que você tivesse vida. Aleluia! E aquele que vem a Cristo, de modo nenhum, Cristo vai te lançar fora. Você é uma pessoa amada. Você é uma pessoa preciosa. Você vai viver as promessas de Deus. Quantos crê que vai viver a promessa de Deus? Talvez você foi rejeitado pela família. Talvez você foi colocado de canto por amigos. Talvez você está aqui e cometeu pecados terríveis no passado. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que quando você crê e se arrepende e vem a Jesus, de modo nenhum Ele vai te lançar fora. Talvez você está pensando assim: será que Deus ainda pode me receber? O meu passado é tão horroroso, o meu passado é tão terrível. Você quer a resposta? A Bíblia Sagrada diz assim: o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Não importa o quão horrível foi o seu passado, Jesus está aqui para te perdoar, te justificar de todos os seus pecados. Olha para cá. O seu pecado não é maior do que a cruz de Cristo. A cruz é suficiente para te perdoar, querido irmão. Pastor, o que eu preciso fazer essa manhã? Só se arrepender. Só crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O seu passado não pode ser maior do que a graça de Deus. O seu passado não pode ser maior do que a cruz. A Bíblia vai dizer que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu lembrei daquela canção: nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, pois a vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia! Eu só não canto aqui porque a Lisa não deixa. Deus tem promessa, amém, irmão? Não se apegue ao seu passado. Se apegue a Cristo Jesus.
A caminhada cristã é para aqueles que nele crê. Você não vai perecer. Você não vai sofrer. Há uma promessa de vida eterna para você. Você está aqui essa manhã procurando Jesus apenas por aquilo que Ele pode dar? Você é aquela multidão que está procurando um pão para saciar por um momento a sua fome? Quando a resposta demora, você abandona a igreja? Você vai seguindo, mas começa a demorar as promessas, você abandona a fé. Há pessoas que amam milagre. Eu gosto é de milagre, mas não amam a Cristo. O convite para você essa manhã, ame a Cristo. Se a porta vai se abrir ou se não vai se abrir, eu confio no meu Deus. Se Ele vai curar ou se Ele não vai curar, eu confio no meu Deus. Se vai acontecer ou não vai acontecer, eu confio no meu Deus. Há pessoas que querem Jesus, mas não respeitam o senhorio de Jesus. Ele é o teu Senhor. Ele é o teu Pai. Ele é o teu Deus. Ele não está aqui, irmão, para realizar os desejos do seu coração, não. Cristo não pode ser usado, não. Ele é o nosso Senhor. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, Ele continua sendo Deus. É com esse coração que nós devemos servir ao Senhor. Se entregar ao cristianismo de uma forma verdadeira, pura e genuína. Independente do cenário da minha casa, eu vou servir ao Senhor Jesus. Independente do que possa acontecer, eu vou continuar firme nas promessas de Deus. Aonde você tem buscado satisfazer a sua alma, querido irmão? Aonde você tem buscado? No dinheiro? Nos relacionamentos? Ah, pastor, se eu tivesse uma pessoa na minha vida, a minha vida seria outra. Não, tem uma pessoa que quer se relacionar com você. Essa pessoa é Jesus. Ah, pastor, o que está faltando na minha vida é prazer. Ele é o teu prazer. Ah, pastor, se eu tivesse esse trabalho, se eu fosse famoso nas redes sociais, se a minha família me amasse mais, se eu tivesse a aprovação da minha família, para com isso. Para com isso. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é amado por Ele. Ele é o seu maior prazer, querido irmão. Somente Cristo pode satisfazer a tua alma. Talvez você não veio verdadeiramente a Cristo ainda. Essa manhã é uma oportunidade. O que é vir verdadeiramente a Cristo? É frequentar os cultos todo domingo? É conhecer versículos da Bíblia? Ah, é vir de uma família cristã. Ah, pastor, eu sou de um lar cristão. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando se você já se arrependeu dos seus pecados. Eu estou falando se você já confiou exclusivamente a sua vida nas mãos de Cristo Jesus. Eu estou falando de você vir para Jesus e se esvaziar por completo e deixar Cristo preencher as lacunas do seu coração. Só tem uma coisa que vai permanecer, querido. É Cristo. Tudo que você está vendo aí, vai passar. O único que vai permanecer é Cristo Jesus. Não há vida, presta atenção. Não há vida em nenhum outro.
somente em Cristo Jesus. Começa a agradecer por aquilo que Deus já te deu. Ah, pastor, parece que a grama do vizinho é mais verde que a minha. Parece que o carro do vizinho é melhor do que o meu. Parece que o casamento do vizinho é melhor do que o meu casamento. Eu queria ter filhos dessa forma, porque quando eu olho para os meus filhos, pastor do céu, para com isso. Agradeça a Deus pela esposa que Deus te deu. Agradeça a Deus pelo marido que Deus te deu. Agradeça a Deus pelos filhos que Deus te deu. Agradeça a Deus pela casa que você tem. Ah, pastor, eu estou com uma cama lá que o meu marido colocou bloco nela. Agradeça. E quando você agradece, fala para ele comprar outra cama. Tira esse bloco daí. Agradeça a Deus. O pão da vida está aqui essa manhã. E ele quer mudar a sua história. Toda vez que você ouvir do pão da vida, você olha para a cruz de Cristo. Aquele sacrifício foi por amor. Aquela rendição naquela cruz foi por amor. Jesus caminha para aquela cruz como um rei caminha para a sua coroação. Ele morre para que você tivesse vida e vida abundante. Ah, irmão, é uma manhã para você refletir. Aquilo que está nas suas mãos deve ser motivo de gratidão a Deus. Experimente essa semana, ao invés de murmurar, agradecer. Obrigado, Senhor, por essa cidade. Obrigado por essa igreja. Obrigado pela vida do meu pastor. Obrigado pela vida do meu líder. Obrigado pelo trabalho. Experimente essa semana inteirinha. Ao invés da sua boca murmurar, você ir experimentar a mulher. Tem mulher cheia do Espírito Santo aqui? Experimente essa semana agradecer. Tem homem cheio do Espírito Santo aí? Conhece homem que reclama muito ou só eu que conheço? Experimente essa semana agradecer. Agradecer. Pegue aquilo que você tem, como aquele jovenzinho fez, e entrega nas mãos do Senhor Jesus. O menino entregou o que tinha e houve abundância na multiplicação. Você sabe por que nós temos uma vida abundante? Porque Cristo entregou a sua própria vida. O cenário que nós estamos vivendo hoje é completamente diferente. Deus mudou a história de toda a tribo, língua e nação por conta da sua morte e da sua entrega. A pergunta para nós essa manhã é: você está procurando Jesus pelos milagres? Ou você está procurando Jesus pelo que Ele é? Qual é a motivação do seu coração ao estar aqui todos os domingos? Porque o pão da vida, que é Jesus, está neste lugar. Ele está neste lugar. Quem vem a mim jamais terá fome. Ah, irmão, Cristo está aqui para saciar sua fome espiritual. Quantos desejam desfrutar do pão da vida? Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Receba algo especial no teu coração. Não converse com ninguém. Feche os seus olhos. Talvez você está aqui um pouco cansado de buscar satisfação em pessoas. Talvez você está decepcionado com pessoas, com lugares. Talvez você entrou aqui essa manhã carregando culpa. Vem para Cristo hoje.
Talvez você andou por algum momento um pouco distante de Cristo. Ele é tão amoroso, irmão. Ele é um Deus de tanta misericórdia, que Ele não está aqui para trazer culpa nem condenação. Ele só está dizendo para você: vem para mim novamente. A religião não pode salvar você, mas Cristo pode. Você não pode encontrar salvação nos seus próprios esforços humanos, mas você pode encontrar salvação em Cristo Jesus. Ele não está aqui para melhorar você, Ele está aqui para transformar você. Quem vem a mim jamais terá fome. Ele está aqui para saciar a fome da tua alma. Ele está aqui para ser a fonte inesgotável do teu coração. Ele está aqui para ser algo muito maior do que o prazer humano, do que o sucesso, do que o dinheiro. Olhe para Cristo essa manhã. Corra para Cristo essa manhã. Creia em Cristo essa manhã. Em nome de Jesus.